Aleluia. Senta aí. Fala com a pessoa do seu lado, te convido para estar aqui à noite. Eu quero ministrar uma palavra em cima de uma passagem que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, que é 2 Coríntios, capítulo 4. E desde o mês de abril, maio, que a gente ficou sabendo que o nosso terreno ia a leilão e tudo mais o que aconteceu na nossa igreja, você sabe, eu não quero ser repetitivo. Eu comecei a observar, no meio de tudo isso, como as pessoas reagem debaixo das suas tribulações, das suas lutas, daquilo que está à sua volta, porque muitos de nós somos influenciados por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Você está aqui comigo? Você não consegue ser influenciado por uma voz que te direciona por dentro de você, mas aquilo que acontece à sua volta. Você está aqui comigo? Quantos aqui já passaram momentos difíceis na vida? Ou estão passando momentos difíceis? Quem não passa, quem não passou, pode vir orar pela gente, que estamos prontos para receber suas orações. Todos nós passamos momentos difíceis, mas o momento difícil revela quem nós somos. O momento difícil revela o nosso real caráter. O momento difícil revela verdadeiramente com quem andamos, com quem temos ouvido, como estamos vivendo. É os momentos difíceis que nos preparam. Você está aqui comigo? Então, quando um cristão entra numa prova, numa tribulação, num momento de dor, como a pessoa entra nesse momento, muitas pessoas elas se desesperam, elas desistem de Deus, elas desistem da vida, elas tiram a própria vida, e nós temos visto isso hoje, um dia muito comum. Pessoas que se matam porque se suicidam ali, né? Porque desistem de tudo, desistem das circunstâncias, porque não conseguem enxergar vida fora daquilo que está vivendo. E hoje é uma grande dificuldade nossa, cristãos, não enxergarmos que existe um Deus que nos chamou, um Deus que nos reposiciona, um Deus que nos prepara, um Deus que tem uma visão para a gente, um destino, um propósito. E aí nós nos afundamos em tudo que acontece à nossa volta, e ao invés de levantarmos diante das dificuldades, nós nos colocamos abaixo, nós caímos, nós desistimos. É por isso que muitas pessoas hoje estão trancadas nos quartos, muitas pessoas hoje não saem de casa, muitas pessoas hoje não vencem batalhas. Só que, deixa eu te falar, isso não acontece somente comigo e com você, mas acontece com todos. O apóstolo Paulo viveu isso quando ele está escrevendo a carta aos Coríntios. Ele tinha passado por momentos difíceis, ele tinha passado por dificuldades. O apóstolo Paulo tinha percebido que tudo aquilo estava preparando ele para algo maior, tudo aquilo estava impulsionando ele para um destino profético. Eu sei que o momento difícil, muitas vezes, para a gente querer entender, e nós queremos entender tudo, né? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: você não precisa entender tudo. Fala, o maior problema seu é que você quer entender tudo. Pode falar, não fica com medo dele não. E essa questão de nós querermos entender tudo nos impede de cumprir um propósito. Por quê? Porque há dificuldade, porque há luta, porque há tribulação, porque o momento de sofrimento, de dor, de perda, esses momentos nos aperfeiçoam para cumprir o propósito. É esses momentos que Deus vai olhar para mim, para você, e vai falar assim: posso entregar mais, porque Ele tem capacidade de suportar. Eu falo muito isso quando eu estou com os líderes. Por quê? Porque um líder que não suporta pressão, ele não tem como trabalhar na liderança. Pessoas que lideram, maridos, homens da casa, sacerdotes, vocês precisam aprender a suportar pressão. Nós precisamos suportar as pressões do dia a dia, as pressões financeiras, as pressões na saúde, as dificuldades que temos na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa chegar do outro lado com a vitória na mão. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele vai dizer assim:
Por todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que nós ficamos pressionados. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós muitas vezes vamos estar perplexos diante das circunstâncias. A palavra de Deus vai nos ensinar que seremos perseguidos. Podemos estar até abatidos, mas nós precisamos aprender a nos levantar e nos reposicionar. Eu brinquei, quando nós entramos nesse momento de pressão na igreja, eu brinquei que esse louvor ia virar hino aqui dentro. Por quê? Porque nós sabemos o tamanho que é a pressão, mas nós precisamos saber que muito maior que a pressão é o nosso Deus. É um Deus que está acima da pressão terrena, daquilo que acontece à nossa volta. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Muitas vezes Deus quer te levar para um outro nível, mas você não sobe para esse outro nível, porque você não suporta a pressão do primeiro. Eu nunca, pelo menos eu não me lembro de ter ido em algum lugar de altitude, mas eles falam que quanto maior a altitude, maior é o efeito da falta de ar, né? É isso, né? Eu vejo isso pelo futebol. Os times vão jogar numa cidade onde há uma altitude, e aí eles levam aquela bombinha para oxigênio, né, para poder aplicar ali nos jogadores, porque eles começam a sentir a pressão da altura. Só que todos nós queremos chegar em lugares altos. Você está aqui comigo? Mas como é que eu chego em lugar alto se eu não consigo suportar a pressão daqui de baixo? Jeremias vai dizer, se você não acompanha quem vai a pé, como é que você vai correr com os que estão a cavalo? Sabe o que ele está trazendo para nós na realidade? Nós precisamos entender que a nossa corrida, ela não pode ser paralisada por causa das tribulações, das dificuldades, das lutas, das circunstâncias, dos problemas familiares, das pressões do dia a dia, das pressões da nossa vida, das pressões que nós sentimos na nossa mente, porque hoje a minha e a sua mente é o maior campo de batalha. Tem pessoas que encerram relacionamentos, param de frequentar a igreja, saem do ambiente profético, porque dentro da mente dela, ela cria assim, a pessoa ficou chateada comigo, e aí dentro disso, ela se fecha, se blinda num lugar, onde ela não consegue mais andar, ela não consegue mais estar, por quê? Porque ela botou na sua mente, é uma batalha, irmãos. Eu brinco, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, nós não temos tempo para isso, nós estamos correndo uma carreira, nós não temos tempo para parar, nós não temos tempo para esmorecer, para desanimar, para sentir a falta do oxigênio, a gente precisa correr. É como se fosse uma final de campeonato, aonde nós estamos jogando na altitude. Nós precisamos correr, manter a pegada, jogar com toda a força, com toda a garra, porque senão, irmãos, nós não vamos ganhar o jogo. Senão nós não vamos vencer os momentos difíceis da nossa vida. Você está aqui comigo? E para que eu e você possamos vencer esses momentos, nós vamos precisar mudar a nossa mentalidade, a nossa mente. Nós vamos precisar entender o que a palavra diz. Nós vamos precisar buscar em Cristo refúgio para mudanças, transformações, lugares onde dentro de nós vamos virar chaves. Você está aqui comigo? Virar chaves de dificuldades. Pastor, está muita pressão. Busque a Deus, busque na palavra, vá na igreja, ouça louvor. Irmãos, quanto mais eu sou pressionado, eu penso assim, eu trabalho assim, eu falo isso muito com a minha esposa, quando nós somos muito pressionados lá em casa, irmão, o louvor vai aumentando o nível de altura, né? Vai aumentando o nível de altura, porque quanto maior a pressão, mais alto eu preciso gritar para que minha mente ouça. Mais alto eu preciso gritar para que minhas emoções se coloquem no lugar dela. Porque o que faz eu e você perdermos a guerra não é o inimigo, somos nós. O que faz eu e você sermos impedidos de alcançar a vitória não é o que atua fora, mas o que briga por dentro da gente. É bem simples. O que afunda o barco não é água externa, é água interna.
Você bota um barco num oceano gigante, ele está lá navegando. Cadê os marinheiros da casa? Lá atrás, né? Barco gigante lá navegando. Se a água entrar dentro dele, ele afunda. É por isso que muitas vezes você está afundando na sua saúde, nas suas emoções, na sua vida financeira, porque você já deixou a água entrar. E a água vai fazendo com que você vai ficando sem força, e você não consegue mais lutar. Por quê? Porque você não sabe quais armas usarem. Para que eu e você possamos vencer tribulações, sermos atribulados, mas não destruídos. Tem muito irmão atribulado, irmão. Tem uns que é mais. Primeira coisa que eu e você vamos precisar, e está tudo aí em 2 Coríntios 4. Eu recomendo você ler em sua casa. Segundo livro dos Coríntios, capítulo 4, inteiro. Paulo vai dizer: portanto, visto que temos este ministério para a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, para que eu e você possamos vencer, não sermos destruídos pelas tribulações, mas vamos precisar ter uma perspectiva de uma vida missional. Pastor, o que é isso? Você tem uma missão. Você não foi criado por Deus para acordar segunda-feira, trabalhar e pagar contas, mas você foi criado com uma missão. Deixa eu te falar, esses dias minha esposa estava aqui, ela chegou da faculdade encantada, e aí a mulher fala assim: olha para mim que eu quero contar um negócio para você. E eu estou olhando para um lado, resolvendo uma coisa, outra, estou te ouvindo. Ela: não, tu não está me escutando. Estou escutando sim. E aí ela chegou e ela falou algo muito interessante. Ela falou que todos nós temos um senso dentro da gente de missão, uma missão, um chamado, um propósito. Enquanto nós não achamos essa missão, nós não nos completamos, e por isso que muitas pessoas entram em depressão. Por quê? Porque não sabem a missão, não é isso? E aí, o que ela falou aqui, perdemos a motivação. Por quê? Porque não temos o senso de missão. E sem esse senso de missão, nós nunca vamos viver aquilo que Deus tem para a gente na totalidade. É por isso que muitas pessoas esperam ser motivadas pelo pastor. Pastor, eu vou vir no domingo para o senhor me motivar. Irmão, eu não posso te motivar. Sabe o que te motiva? A sua missão. O que me motiva não é vir aqui pregar para você, é a missão que eu carrego. Eu todos os dias acordo muito motivado para aquilo que Deus me chamou. Pastor, mas tu faz coisa nova todo dia. Não, tem dias que são as mesmas coisas. Só que a missão que eu tenho me motiva. A missão que eu tenho me faz despertar com garra, me faz despertar com amor, com ímpeto. Por quê? Porque eu sei para que Deus me chamou. E muitos de nós estamos sem o senso de missão. Então você sem missão, você fica sem propósito também. Você acordar sem uma missão, sem um chamado, sem um destino profético, você começa a se desmotivar, você começa a ficar mais atribulado, você começa a ficar mais perseguido, você já não olha mais a possibilidade de sair daquele lugar, daquele ambiente, de mudar. É interessante porque quanto mais nós caminhamos na igreja, mais percebemos o quanto as pessoas, elas vão ficando emocionalmente dependentes de outras. Eu brinco muito com os líderes que estão à minha volta, eu falo assim: não dependa de mim para fazer o que você tem que fazer. Se você não faz, é porque você não tem a missão ainda, você ainda não entendeu o seu propósito. Ah, pastor, mas é duro ouvir. Quem quer crescer, irmão, quem quer chegar em lugares altos, quem quer vencer as dificuldades, não pode parar por causa das circunstâncias. Precisa pegar a sua missão, carregar ela no peito e falar: agora eu vou para cima, eu vou acordar na segunda-feira, vou ser o melhor no que eu faço, vou ser o melhor onde eu estou, vou fazer o melhor. Por quê? Porque Deus nos chamou para ter excelência. Deus não nos chamou para ser cristãos meia-bocas. Um monte de irmão meia boca. Ah, tu é o quê? Ah, eu sou médico. Ah, um médico especialista. Não, eu atendo. É advogado? De vez em quando. Ah, eu sou contador. Eu conto mais história do que faço o que tem que fazer, né, irmão?
Gosta de implicar com os contadores, né? Ah, pastor, sabe, estou na faculdade, hoje eu estou fazendo direito, e amanhã acordei, não, Deus me chamou para geografia, e depois, agora eu estou fazendo química, você não entendeu a missão. É por isso que você vai trocando, você vai mudando, você vai desistindo no meio do caminho, você vai esmorecendo, porque você ainda não achou a sua missão, o seu propósito, para que você foi criado. Pastor, mas é muito difícil lidar com a minha família, você não conhece, irmão, todas as famílias são iguais, todas são difíceis. O que falta? Falta eu entender que o que Deus me deu é o melhor, eu preciso ter excelência naquilo que eu faço para eles. Eu preciso ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, o melhor profissional. Eu preciso me motivar, se eu cheguei nesse lugar, eu preciso me motivar a ser o melhor. Eu preciso acordar de manhã e falar, cara, eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você precisa ser o melhor no que você faz, irmão. As pessoas, elas querem cursos. Pastor, faz um curso para ensinar a gente a ficar motivado. Um curso para nos dar experiência. Um curso para a gente ser feliz. Irmão, isso tem a ver com a causa, com a missão. Eu não acordo feliz quando, um dia eu acordo feliz, um dia eu acordo triste, um dia eu estou amando, outro dia eu estou tirando todo mundo. Não, irmão, eu tenho uma missão, eu preciso, mesmo que eu esteja triste, eu preciso estar me motivando para viver o propósito, eu preciso estar me motivando para acordar animado, para vencer um dia, para passar as batalhas, para enfrentar as dificuldades, para derrubar os gigantes. Eu quero profetizar sobre você nessa manhã. Você veio aqui nessa manhã porque Deus está te chamando para derrubar gigantes, para saltar muralhas, para avançar em todas as áreas da sua vida. Chega de ser meia boca. Deus te chamou para ser excelente. Bate palma de verdade, irmão. Que isso? Tô chegando atrasado aí, hein? Vigia, varão. Em nome de Jesus, está dormindo. Alguém na mídia dormiu. Nós estamos aqui, irmão, com uma missão: fazer Jesus ser reconhecido como rei por causa da nossa vida. Fazer Jesus ser reconhecido como rei por causa da nossa excelência. Eu brinco, eu falo, eu aprendi muito com o pastor Carlito. Ele fala que a excelência agrada a Deus e inspira os homens. E é verdade, irmão, tudo que nós fazemos com excelência agrada a Deus e inspira pessoas. Eu e você precisamos ser excelentes. Ah, pastor, mas eu só cuido da casa. Cuida com excelência. Ah, pastor, eu não trabalho, profissional, só estou estudando. Seja o melhor, nota 10. Pairou o silêncio da morte, né? Eu aprendo, irmão, muito com a minha esposa. Ela é mais inteligente. Então a gente tem que saber reconhecer as nossas fraquezas. Então eu não vou me comparar com ela. Mas ela é muito inteligente. Ela está fazendo faculdade. Começa o período, está no meio da faculdade, ela já foi aprovada. Não espera nem chegar às últimas provas. Por quê? Primeiro que ela é CDF, né? Na minha época era CDF. Hoje é como? Como é que chamam hoje? Nerd? Não? CDF ainda? Mas eu aprendo com ela porque ela chega, pega um trabalho, vai entregar daqui a 3 meses. Ela na outra semana já está com o professor revisando. Na outra semana está passando de novo. Aí o professor faz, essa menina quer tirar 10. Pô, toda semana ela está lá, professor, o que você acha? Ficou bom? Aí ele, não, pode corrigir isso e isso. Eu fico só observando. A gente não pode dar muita moral, que senão, né? Tô brincando. Mas eu falo muito isso com ela. Ela aprende muito isso na questão de antecipar. E aí, todas as vezes que está chegando o final do período, as pessoas estão desesperadas. Ela já está em casa dormindo até mais tarde. Por quê? Porque quem se antecipa, quem faz com excelência, está sempre à frente. Está sempre governando.
está sempre chegando primeiro. Por quê? Porque ela tem um senso da missão dela, ela entende o propósito. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou aqui? Eu preciso fazer com excelência aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu preciso dar o meu melhor. Vira... Oi? Ah, não, é isso. Minha mulher é excelente, irmãos. Ela está me lembrando aqui, não, porque muitas pessoas vão falar, a pastora só faz faculdade. Não, ela arruma casa, ela faz comida. Ela tem 2 crianças bem bagunceiras para cuidar. Entendeu? Um marido que também larga as toalhas para todos os lados. Mas ela entende o senso de missão dela. Ela fala, eu não posso deixar cair. Muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar aprender a equilibrar os nossos pratos. Sabe o que eu vejo hoje, quando falamos de missão? A pessoa, ou ela está muito em Deus, ou ela está longe de Deus. Ou ela está muito no mundo, ou muito na igreja. Ela não entende que é um senso de equilíbrio. Aí, ou ela é muito espiritual, ou ela é muito carnal. Amém? Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade. Todo mundo me olhando assustado. Ou vive na prática do pecado, ou acha que é um santo porque eu não peco. Está pecando. Mentiu, já pecou. Sabe, não tem um equilíbrio, ela não sabe andar com equilíbrio, a sua vida não é equilibrada. Ela não consegue equilibrar os pratos da sua vida, família, casa, trabalho, igreja, finanças, saúde, porque isso aí é uma vida que nós vamos precisar aprender a equilibrar. É por isso que muitas áreas dão certo, outras estão destruídas. Por quê? Porque você investe tudo na área que você vê assim, aqui está começando a dar certo, vou tacar meu tempo tudo nisso aqui. Aquilo ali sobe, e o resto, pum, destrói. Não tem um equilíbrio. Trabalho muito, não trabalho nada. Amém? Você vê hoje uma geração de homens, a maioria quer dormir até tarde. Um silêncio, né? Os homens tudo, esticaram as colunas nas cadeiras. Aí os homens que não querem trabalhar, que não acordam para trabalhar. Outros que já acordam demais, trabalham demais. Já não tem tempo para sua casa. Sabe, tem um desequilíbrio. Nós precisamos aprender a vencer as nossas lutas todos os dias. Somos atribulados, mas nunca destruídos. Não vamos ser destruídos. Vira para a pessoa do seu lado, você pode estar passando por tribulação, mas você não vai ser destruído. Não fala não, irmão, profetiza para ela, as tribulações não vão te destruir, você vai levantar, você vai avançar, você vai crescer, você vai vencer. A segunda coisa que eu e você vamos precisar é ativar um modo de vida de santidade. Pastor, não fala isso, isso é careta, irmão. Uma vida sem santidade é uma vida também sem propósito e missão. Paulo escrevendo aos Coríntios, versículo 4, 2, a parte A do versículo, ele vai dizer assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos precisar renunciar a pecados ocultos e escravizadores. Quantas pessoas estão ocultas com os seus pecados, estão escravizadas, mente cauterizada, já tornou normal. Ainda quer torcer a palavra de Deus para poder agradar o seu pecado. Irmão, pelo amor de Deus, isso aqui não vai mudar. Faz mais de 2000 anos que ela foi escrita e ela vai continuar valendo. Eu e você precisamos despertar, irmão, como igreja, e fugir do engano. Ah não, isso aqui é normal. Não, não é normal. No mundo que você vive lá fora pode ser normal, mas para você não é normal. Eu e você não podemos distorcer, nem torcer a palavra de Deus.
Não podemos manipular a doutrina bíblica para agradar os nossos procedimentos secretos e enganosos. Vergonhosos, aqui diz vergonhosos, secretos e vergonhosos. Não podemos querer dar um jeitinho, Deus não tem jeitinho, irmão, ou é ou não é. E eu vou além, se você está no meio, nem é quente, nem é frio, ele já está te vomitando. Porque não existe, não tem meio termo. E cada vez mais pode preparar, cada vez mais a gente vai precisar ou ser a palavra, ou vai morrer pela palavra. Ou vai viver como o mundo vive. Terceira coisa que eu aprendo aqui, é que eu e você vamos precisar manter uma consciência sobre a realidade do pecado. Segundo aos Coríntios, na parte B, 4:2, da parte B ao versículo 4, vai dizer assim: pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendemos-nos a consciência de todos, diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, a imagem de Deus. Meu irmão, nós vivemos isso o dia todo. As pessoas estão cegas. Elas não conseguem mais entender o Deus dessa era, Satanás, o diabo, Lúcifer. Ele tem cegado o entendimento das pessoas. Elas começaram a viver a prática errada do pecado como normal. E a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Não adianta, irmão, para o pecado, o salário dele é a morte. Seja a morte espiritual, seja a morte física, a morte vai acontecer. A palavra está dizendo aqui que não é as tribulações da vida que vão nos destruir, mas o que vão nos destruir é o pecado. A vida na prática do pecado, irmão, procure acertar a sua vida, procure andar de forma correta, procure andar de forma bíblica. Não tem como eu vir domingo para a igreja e segunda-feira eu me envolver com tudo aquilo que é errado. A palavra de Deus vai dizer que ele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ah, pastor, a palavra diz que Deus me guarda e o maligno, mas não vive na prática do pecado. O pecado abre uma porta de legalidade. Você abre a porta de legalidade e aí não tem nada a ver, pastor. É nessa área que Satanás atua. É nessa hora que você começa a ver que as coisas não estão andando. É nessa hora que você roda em círculo. Você não sobe, você não avança, você não cresce, você não muda. Ah, pastor, avancei nisso, mas isso aqui... Irmão, presta atenção. A palavra de Deus vai dizer que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Preste atenção no que eu vou te falar. Se você estiver andando de forma correta com Deus, não é uma área que vai dar certo. São todas as áreas da sua vida que vão caminhar junto com você. São todas as áreas que vão andar do seu lado. As bênçãos vão te perseguir. Bênçãos, irmão, não é só financeira, é na sua saúde, é na sua família, é nos seus projetos, é nos seus sonhos. Por quê? Porque eu estou andando uma vida correta com Deus. Eu estou abrindo uma porta de legalidade para que Deus possa me abençoar, para que as bênçãos possam correr atrás de mim, não para que as coisas do diabo, Satanás e as suas obras venham me perseguir. Está aqui comigo? Vença o pecado, irmão. Renuncie procedimentos enganosos e vergonhosos. Ah, pastor, mas todo mundo vive sem casa. Ah, pastor, o pessoal tem relacionamento antes do casamento. Não faça isso. Cumpra os princípios. Ah, pastor, mas é normal. Não é normal, não. Fica triste comigo, não. Não é normal, não. Sabe por que não é normal? Porque se você quer viver uma vida de propósito, se você quer viver uma vida de missão, se você quer ter um destino profético, ande de maneira correta. Se você quer ser abençoado, ande certo.
Permita Deus te abençoar, permita Deus tocar a sua vida, permita Deus te alcançar você. Permita, ande correto, mude os procedimentos enganosos e vergonhosos, mude a sua mentalidade. Ah, pastor, mas é tão difícil. Não deixe que Satanás segue o seu entendimento, para que você não vença, para que você não viva. Ah, pastor, isso aí só para as pessoas, sabe? Só para pastor. Pastor também passa lutas, pastor também passa momentos difíceis, pastor também é tentado, é provado, é testado. Não pense que a gente vem aqui ministrar e somos perfeitos, porque perfeito foi um e a gente crucificou ele. Não temos pessoas perfeitas, nós queremos todos os dias progredir, avançar, para viver melhor, para viver de forma diferente, diferente que o mundo vive, diferente que o mundo enxerga. Ah, pastor, está todo mundo remando para a direita, comece a remar para a esquerda, irmão, está todo mundo errado. Ah, mas, sabe, é tantas vezes que a gente ouve, ah, mas todo mundo faz, eu aprendi com a minha mãe, você não é todo mundo. Sabe, nós precisamos mudar nossa mentalidade, nós precisamos pedir Deus, Deus, sonda-me os meus pensamentos, sonda-me o meu coração, revela se há em mim algum caminho errado. Permita que Deus sonde, porque Deus vai trazer a luz a tudo que precisa. Quarta coisa que eu e você vamos precisar é descobrir que a sua força está no espírito e não no físico. Muitas pessoas, elas entram nos momentos de lutas e querem lutar com os seus braços, com a sua força. Alguns anos atrás, nós passávamos como igreja um grande momento, um momento muito difícil. E Deus falou para mim assim, fica parado e vê o livramento que eu vou te dar. Fica parado e vê o que eu vou fazer. É uma escolha eu obedecer a Deus ou não. E eu olhei para a minha circunstância e falei, gente, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho nem força nos meus braços para lutar essa batalha. Então o que eu vou fazer? Obedecer, entender que o meu espírito, que o espírito que habita em mim está me dando um direcionamento. A gente vem na igreja, pastor prega, Deus começa a ministrar seu coração, falando, agora é hora de você mudar, agora é hora de você fazer diferente, agora é hora de você se tornar membro, agora é hora de você caminhar com Jesus, agora é hora de você ser discipulado, de você sentar com pessoas, ouvir pessoas. A gente ouve o Espírito Santo falando isso dentro da gente. A gente ouve o Espírito Santo falando, agora chegou o tempo, vamos ser dizimistas, vamos participar, vamos envolver. E aí a gente, aqui no domingo, ouve e tal, eu vou, agora eu vou. Aí na segunda-feira as coisas do mundo vêm e a gente se desvia. Por quê? Porque a gente não deixa o Espírito lutar, não luta com as armas espirituais, queremos lutar com as nossas armas físicas e carnais. 4:7 ele vai dizer assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Pastor, mas eu não entendi, o vaso de barro é você, irmão. O poder está dentro do vaso de barro. Paulo está dizendo isso, para que não venha de nós, para que a gente entenda que não tem a ver comigo, com você, quem faz é Ele. Quem age é Ele, quem move é Ele, quem se manifesta é Ele. A palavra vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ninguém cai, irmão, porque pensa assim, eu sou tão fraco. As pessoas caem porque elas pensam assim, eu sou forte, isso eu resisto. Você cai na sua força, não na sua fraqueza. Porque na sua fraqueza Deus te fortalece. Na sua fraqueza Deus te sustenta, te mantém de pé. Na sua fraqueza é Ele que te segura. Você cai na hora que você pensa assim, sou forte, sou independente. Eu posso fazer sozinho. Eu conquistei, eu consegui, eu alcancei, irmãos. Quando eu e você nos posicionamos assim, nós estamos falando para Deus assim, não preciso de você não, Senhor. Eu faço sozinho, eu chego sozinho, eu alcanço sozinho, eu venço sozinho.
Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: tu não conhece ninguém assim não, né? Balança o ombrinho dele, fala assim: irmão, você tem um Deus que está caminhando ao seu lado, deixa Ele te fortalecer. Sabe, quanto mais nós enfrentamos dificuldade, mais nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus. Tiago vai falar isso. Quanto mais as lutas nos cercam, nos apertam, nos oprimem, e quanto mais nós estamos em Deus, mais nós vamos crescendo em Deus, mais nós vamos se tornando pessoas melhores, mais nós vamos aprendendo a amar mais os outros, nós vamos aprendendo a amar o próximo, nós vamos aprendendo a viver a palavra de verdade. É nesse momento que nós somos apertados. A pressão faz com que o fruto saia mais rápido. A gente brincou isso aqui há uns meses atrás. Para fazer um arroz na panela normal, você demora quantos minutos? 20, 15, 20, 30 minutos. De 15 a 30 minutos. E quanto tempo demora para fazer um arroz na panela de pressão? É rápido. Por quê? Porque quanto mais pressão, mais rápido saem os frutos. Quem aprende a suportar a pressão, come primeiro. Quem aprende a suportar a pressão, já está sentado na mesa. Não tem muito amém, irmão, mas continua sendo a verdade. Todas as vezes que tu vai ver pessoas que aprendem a suportar pressão, você pode ter certeza que ela está sempre comendo primeiro, ela está sempre sentada na mesa. Ela já aprendeu a suportar as pressões. Hoje nós vemos uma geração que não suporta pressão. Começa a ser pressionado, já começa a chorar, desistir, rasgar a Bíblia, fazer um caderno de fim, porque hoje foi o meu fim. Não tem mais isso não, né? A mulher que fazia esses caderninhos, né? Diário. O homem não escreve nada, irmão. O homem que escreve ainda está buscando em Deus um avivamento. A mulher bota lá no diário, bonitinho, pá. Aí a pessoa... Gente, hoje nós vemos a geração tão fragilizada, eles são atribulados, passando por uma dificuldade, e posta na rede social. Vida triste. Né? Muito triste, não é assim, não? No Facebook que aparecia. Sintomas, não, como é que é? Sentimentos. Gente, pelo amor de Deus. Eu brinco que o pessoal da mídia fala assim: pastor, preciso fazer postagem nas suas redes sociais. Falei, tá aí, gente, mexe aí, porque, eu esqueço, eu só compartilho. Eu não sei fazer muita coisa, então... E aí, de vez em quando, abre o celular, a gente observa as pessoas muito tristes, muito felizes. Tô feliz demais. Olha aqui, tô aqui, ó. Aí você olha, você conhece, você fala assim... A pessoa postando, beira da praia. Aí tu olha e fala assim: entendeu nada. Oi? Buscando avivamento. Deus poderoso. A pessoa, sabe, ela está sempre expressando para os outros: estou me sentindo magoado. Fulano me feriu. E ataca um ao outro. Irmão, sabe o que é isso? É pessoas que não suportam os momentos difíceis, os momentos de dores. Nós sentimos dores, nós somos pressionados, nós somos, sabe, nós enfrentamos lutas, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz aonde que a vida seria um mar de rosa. Qual o versículo? Qual o versículo, irmão? Pastor, mas a gente vai para a igreja e dá tudo errado. Não, está dando tudo certo.
Era você que estava todo errado, ele está consertando a bagunça. Estava tudo errado. Ah, pastor, quando eu entrei, sabe, aí comecei, me tornei, eu já ouvi isso, irmão, a pessoa falou, me tornei membro, pastor, aí as dificuldades começaram a vir, eu falei, não, você não entendeu, você estava sendo abençoado por Satanás, irmão. Satanás é bonzinho, quando ele quer te ganhar, ele te dá com a mão, quando ele quer te tomar, ele toma com as duas. Ainda busca uns para ajudar ele. Aí a gente olha assim e fala, como é que as coisas estão dando tudo errado? Não, elas não estão dando tudo errado. Deus está acertando a bagunça. Deus está corrigindo a sua rota. É por isso de tanta tribulação. Deus está mostrando para você, chega da sua vida dessa forma. Existe uma nova vida para você. Existe um novo propósito para você. Esse é o quinto ponto. Encare a realidade do sofrimento na jornada com Cristo. Pastor, mas os discípulos curaram, libertaram, mas vai ver quantas chicotadas eles tomaram. Vai ver quantas prisões eles levaram. Vai ver quantas vezes eles foram perseguidos. Irmão, nós vivemos um tempo que se falar a verdade dói. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, quando ele fala de nós caminharmos essa jornada com Cristo. Diz assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Eu e você precisamos encarar a realidade, a vida com Cristo é uma vida de entrega, renúncia e morte. Não, pastor, então eu não quero isso não. Mas tem frutos a vida com Cristo. A parte ruim é que você vai ter que entregar, renunciar e morrer para as suas vontades. Não, pastor, morrer para a minha vontade é muito difícil. Eu prefiro viver na prática aqui. Me relaciono com a pessoa aqui, não deu certo, me relaciono com outra ali, não deu certo. Me relaciono com outra aqui, não deu certo. E tem um que quer se relacionar contigo para ser o seu pai, para te conduzir, para te dar propósito, para te dar destino. Mas não, pastor, é muito difícil. Encare, irmão, que a vida com Cristo é uma vida de lutas. O apóstolo Paulo fala isso, quantas vezes estão pressionados, quantas dificuldades, quantos momentos de lutas, quantos momentos difíceis. Mas você vai ver, o apóstolo Paulo implantou de centenas de igrejas, ganhou centenas, milhares de pessoas para Jesus. A pregação do apóstolo Paulo ecoa até os dias de hoje. Satanás não vai jogar pedra em quem não dá fruto, irmão. A gente está vendo aí, as pessoas elas apedrejam as pessoas que estão na posição de falar, de pregar o evangelho, porque e ainda tem muito crente apontando o dedo. Porque não entendeu, a vida com Cristo é assim, irmão, a verdade, ela dói. Continua sendo a verdade. Encare que você vai enfrentar momentos difíceis. Entenda que você vai passar por lutas. Mas no fim de cada processo, você vai celebrar a vitória. Ah, pastor, é duro, pastor, o que eu estou passando. A gente sabe, muitos de nós sabemos, o que nós passamos é duro. Nos dá vontade de desistir, nos esmorece a fé. Mas nós precisamos nos reposicionar, sacudir a poeira da nossa vida. Sabe, sair caminhando e falar assim, vamos para cima, não vamos parar, não vamos desistir. Pega na mão do seu irmão aí do seu lado. Fala para ele, você não vai parar, irmão, você não vai desistir, eu estou contigo. Quando eu e você enfrentamos a morte todos os dias, nós podemos dizer na frente que a vida de Cristo está sendo manifesta em nós, está sendo aperfeiçoada em nós. Sexta coisa que eu e você vamos precisar é manter viva a nossa esperança. A esperança da sua fé.
Paulo vai dizer no 14: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Sabe, a nossa fé precisa estar ativa. Pastor, o momento é de luta, mas há uma vitória. O Senhor está na minha frente. Ele vai abrindo o caminho, vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos. Aumenta o som. Ah, pastor, mas é luta, é dificuldade. Levanta o som da sua voz. Começa a dizer: eu já passei, eu já venci, eu enxergo do outro lado. Vai acontecer, o milagre já é meu. É para mim, é para minha casa, é para minha vida. Comece a se levantar e dizer: é para mim, eu vou passar. Ele já está do outro lado te esperando. Ele já está do outro lado. Ele já passou, ele já venceu. Ele está dizendo para você: você pode, você consegue, você é capaz. Suporta mais um pouco, caminha mais uma milha. Não pare agora, não desanime agora, não desista agora. Você está tão perto. Irmãos, se nós fôssemos parar todas as vezes que as dificuldades nos apertaram, irmãos, a save já tinha acabado, ó. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós buscamos em Deus força, quantas vezes nós ouvimos de pessoas falar assim: pastor, vamos lá, mais um pouco, suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco. Porque nós precisamos caminhar com pessoas que vão dar palavras de motivação para a gente. Vamos embora, não para, está chegando, você vai chegar, você vai alcançar. É isso. A gente precisa entender isso. A gente está com as pessoas certas, no lugar certo. A pastora está falando ali, está com isso ardendo em nós. Moisés estava com um minuto no colo certo, mudou toda a realidade de Israel. Príncipe. Ele entra no rio escravo, ele sai do outro lado príncipe. Ah, pastor, mas jogaram ele no rio, pobre do menino. Se fosse a geração de hoje, ó, ai, coitado, ó, jogaram o menino no rio. É porque a nossa geração, né? Cadê os midianitas? Nós temos os midianitas aqui. Os irmãos midianitas, ó. A Deise está quietinha ali, ó. Fala dos midianitas, ela já... Os midianitas, a gente está comprando um salgado e eles, pum! Vocês já foram pegos assim? Está orando, aleluia, Senhor. Quando tu abre o olho, está ela aqui, ó. E, irmão, aqui na igreja está demais, os midianitas. Sabe o que é isso? Quando a gente entra Moisés entra na água, já sai do outro lado o príncipe. Ele é pego no colo certo, o príncipe. Escravo, algumas horas, príncipe alguns minutos depois. José é a mesma coisa, vai para a prisão, escravo. Irmãos, José não estudou na melhor faculdade, José não fez curso, José não sabia nada de administração, ele não foi formado em contabilidade. Entra na prisão, pastor, mas você não sabe a minha realidade. Irmão, se eu te contar a minha realidade, tu vai chorar. Sabe, eu e você precisamos entender que quando nós acreditamos naquilo que Deus nos chama, acreditamos na palavra de Deus, temos fé naquilo que Ele está fazendo, irmão, nós vamos entrar do lado escravo e vamos sair do outro príncipe, assentado na mesa. Num lado, Davi está cuidando das maladas, 10 minutos depois, ele é o rei de Israel.
Preste atenção como que a vida nossa, ela muda rapidamente. Como Deus pode mudar a nossa realidade. Eu vou aprendendo, vou olhando, vou assistindo os homens de Deus. Irmãos, o que eu preciso? Ser igual a eles. Obedecer, viver a palavra, não trocar Deus por nada. Ter fé, acreditar nas palavras que são proferidas ao meu respeito. A gente profetiza aqui, a gente pula, a gente dá cambalhota, a pessoa fica aí de baixo olhando para a gente, falando assim, pastor bobo, né? Irmão, estou profetizando para você. Um dia eu estava sentado aí, alguém profetizou aqui, eu levantei no meio de todo mundo e falei, é minha, é para mim. Sabe o que as pessoas falam? Presunçoso. Sempre vai ser assim, irmãos. Porque quem não tem disposição para alcançar, para buscar, para acreditar, vai apontar o dedo para aqueles que têm, para aqueles que se levantam, para aqueles que se posicionam. Os que não querem viver, eles vão estar sempre criticando os que estão vivendo. Por quê? Porque não estão dispostos a pagar o preço. E a fé é isso, irmão. A fé faz com que eu semeie uma palavra. Todos vão receber a mesma coisa. Uns vão dar fruto, outros não. Por quê? Porque é uma escolha. Eu escolho dar frutos ou não. Eu escolho deixar a palavra mexer comigo ou não. Eu escolho obedecer a palavra ou não. Quantas pessoas caminham com a gente anos, a gente olha e fala assim, gente, a palavra é para você, e a palavra chega na pessoa, e nada muda, e a palavra alcança, mas a pessoa não muda. Não é a palavra que precisa mudar, sou eu que preciso mudar, é eu que preciso de encontro à minha missão, é eu que preciso de encontro à palavra da fé, é eu que preciso entrar em rota de colisão com Deus, para que o meu destino profético seja ativado. Ah não, vou ficar sentado aqui, sabe pastor, ando muito cansado, vou sentar aqui, ouvir Deus, esperar Deus me pegar e me levar para a minha função, para o meu propósito, para a minha missão. Não espere não, irmão, comece a correr antes, comece a caminhar antes, comece a acreditar antes. Pastor, mas sabe, a minha vida está trabalhando tanto, como é que eu vou viver uma missão? Irmão, Deus não vai chamar desocupados. Deus vai chamar quem está trabalhando muito. Quem está trabalhando muito vai trabalhar mais. A palavra vai dizer que Eliseu está lá no pasto, roçando, arando a terra. Irmão, você já viu como é que se ara a terra? Você vai atrás empurrando e o boi na frente puxando. Você vai conduzindo, depois você volta plantando, depois você volta regando, você volta botando adubo. Ele está trabalhando. Elias passa, joga a capa e segue o caminho. Elias não para falar assim, vem, me segue. Eliseu que fala, só espera um instante, eu tenho que queimar as coisas aqui, tenho que deixar tudo limpo aqui para os meus pais, e já estou te seguindo. Elias, tá bom, continua o caminho. Eu e você precisamos entender, Deus está nos chamando para viver uma vida diferente, para avançar, para crescer, para ver a nossa família aos pés do Senhor, para prosperar em todas as áreas, sabe? Deus está nos chamando para ter fé, para ter atitudes de fé. Irmão, se você caminha na Save the Nation e ainda não tem fé, irmão, você vai precisar de muita coisa, porque que lugar de fé é esse, irmão? A gente exerce fé para tudo, irmão. É o tempo todo, vamos, vai acontecer. Quantos anos você entrou aqui e viu a gente profetizando, esse terreno vai ser nosso, nós vamos comprar, vai ser da igreja. Sabe o que é isso? É atitudes de fé, é declarações de fé. Eu criei, por isso eu falei, sabe o que eu chamando a existência? Vem. É eu entrar em rota de colisão com propósito. E você não vai cansar de ver a gente profetizar para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, por todos os lados, irmãos.
porque existe uma missão, existe uma visão, existe um propósito, existe fé. A fé, ela precisa estar ativada. A fé precisa estar ativada. A fé precisa estar ativada. Chegou amanhã que você vai se levantar do seu lugar e ativar essa fé. Ativar essa fé. Dizer: Senhor, eu creio, vai acontecer. Vai acontecer. Como é que vai ser, pastor? Eu não sei, irmão. Só creia, só declare, só chame a existência, só acredite, só confesse. Vai acontecer. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê, pastor? Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa manhã é diferente. Eu quero que você pegue a mão de alguém do seu lado e comece a profetizar para ela assim: você não vai ficar parado, você vai acontecer, vai acreditar, você vai crer, você vai viver, vai acontecer, vai acontecer. Comece a orar com ela, vira de frente para ela.